Eu deixei as chaves no prato de barro, junto com a aliança e uma cópia do contrato que ela achava impossível existir. Ela riu da minha camisa manchada na frente dos convidados, chamou meu trabalho de passatempo de pobre e beijou o sócio dela como se eu fosse uma parede. Depois de 20 anos, esperei o brinde acabar, levantei sem fazer barulho e fui embora com uma pasta que podia destruir todos os dois. Olha ele aí, Selene ergueu a taça, o batom vinho brilhando sob a luz amarela do salão. Meu marido chegou. O grande Ubiratã, o homem que conserta a panela. A mesa explodiu em risadas curtas, educadas, covardes. Cassiano, encostado ao balcão da cobertura em boa viagem, não riu alto. Ele fez pior. Sorriu devagar, como quem já tinha vencido antes de a briga começar. Eu fiquei parado na porta da varanda, com a chuva batendo no vidro atrás de mim e a sacola de couro molhada na mão. Selene me mediu dos pés à cabeça. Você veio assim? Com essa camisa? Na frente dos meus investidores? Cassiano deu um passo, ajeitou o relógio caro no pulso. Deixa, Selene. Nem todo mundo nasceu para frequentar mesa grande. Selene inclinou a cabeça, fingindo pena. Amor, não estraga a noite. Fica quietinho, come alguma coisa e sorri. Pelo menos isso você ainda sabe fazer. Eu apoiei a sacola no chão, abri o zíper, tirei uma pasta azul, seca, intacta, porque eu a tinha protegido debaixo da jaqueta durante toda a tempestade. Selene viu a pasta e parou de sorrir. O que é isso? Eu olhei para Cassiano. Depois para ela, o recibo da sua coragem. Meu nome é Ubiratã Azevedo, mas quase ninguém me chamava pelo nome inteiro. Para Selene, eu era Bira quando ela precisava que eu buscasse algo. Ubi quando queria parecer íntima em público. E nada quando Cassiano estava perto. Eu trabalhava restaurando instrumentos de corda antigos em uma oficina estreita no centro do Recife, perto de uma rua onde o cheiro de café se misturava com madeira lixada e chuva quente. Não era uma profissão que impressionava gente de cobertura. Era uma profissão que exigia ouvido, mão firme e paciência. 3 coisas que salvaram minha vida antes de destruírem a dela. Naquela noite, a cobertura estava cheia de gente que falava de crescimento, branding, rodada, contrato, expansão. Selene tinha uma consultoria de eventos corporativos e vendia a imagem de mulher invencível. Cassiano era o sócio novo, o rosto bonito para reuniões, a voz mansa para convencer cliente, o tipo de homem que colocava a mão nas costas da esposa dos outros e chamava de gentileza. Eu não fui convidado para aquela festa. Eu morava ali. Essa era a piada. Guarda essa pasta, Selene sussurrou, os dentes cerrados, a taça ainda no ar. Agora, não. Cassiano soltou um riso pelo nariz. Ubiratã, não faz cena. Você sabe que não entende de negócios. Entendo de afinação, respondi. E você está desafinado desde que entrou nesta casa. Selene baixou a taça com força. Você está bêbado? Sóbrio demais. Uma mulher de blazer branco, que eu já tinha visto em reunião por chamada de vídeo, deu um passo para trás. O silêncio espalhou pela sala. A música continuava baixa, um samba elegante demais para aquela sujeira. Selene veio até mim com um sorriso colado no rosto. Vamos conversar no quarto. Aqui está bom. Não me humilha na frente dos outros. Eu quase ri. Ela tinha acabado de me chamar de fracassado, usando uma taça como microfone. Cassiano cruzou os braços. Você ouviu sua esposa? Para de agir como menino. Eu abri a pasta. Tirei a primeira folha. Um contrato de prestação de serviço assinado por uma empresa de fachada em Olinda, recebendo pagamentos repetidos da consultoria de Selene. Tirei outra folha, notas fiscais frias, outra, extratos impressos, outra, cópias de mensagens, outra, fotos de Cassiano entrando no flat dela em Piedade durante semanas em que ela dizia estar em São Paulo. Selene perdeu a cor. Fecha isso. Você mandou eu sorrir, eu disse. Estou sorrindo por dentro. Cassiano avançou meio passo. Você roubou documentos da empresa. Não. Eu restaurei um cavaquinho para um contador que não gosta de calote. Ele me pagou com informação. Depois eu pedi o resto por meios legais. Mentira, Selene cuspiu. Então processa. A palavra caiu no meio da sala como copo quebrado. Selene encostou os dedos na testa. Fez o gesto que usava quando queria parecer vítima. Gente, desculpem. Meu marido está passando por uma crise. Ele anda sensível, inseguro. A idade pesa. A falta de ambição também. Alguns convidados desviaram os olhos. Outros fingiram mexer no celular. Cassiano percebeu o risco antes dela. Selene, chega.
Ela virou para ele, irritada por ele não seguir o roteiro. Não fala comigo assim. Você está piorando. Eu peguei a aliança do bolso. Coloquei sobre o prato de barro que ficava no aparador, um presente de uma artesã de Caruaru que Selene mantinha ali só porque combinava com a decoração. Depois coloquei as chaves da cobertura, do carro dela, do depósito da empresa e do meu armário da oficina, uma por uma, sem pressa. Você vai fazer drama? Ela perguntou, a voz falhando. Não, drama é o seu trabalho. Bira, para. Meu nome não cabe mais na sua boca. A primeira vez que percebi que Selene não me via foi em um almoço de domingo, meses antes, no apartamento da mãe dela em Casa Forte. Ela contou a história de como tinha conseguido o primeiro contrato grande da consultoria. Falou da coragem dela, da visão dela, do risco que ela correu. Eu estava sentado ao lado, segurando uma travessa de arroz. Ninguém ouviu quando ela pulou a parte em que vendi o carro que herdara do meu pai para pagar a primeira locação de equipamento. Ninguém ouviu porque ela falava bonito. Eu também não reclamei. Esse foi meu erro mais antigo. Eu confundia silêncio com paz. Mas a verdade não começou naquele almoço. Começou com pequenas trocas de lugar. Minha cadeira na mesa virou a cadeira onde ela colocava bolsas. Meu nome nos convites virou acompanhante. Minha opinião sobre compras, viagens, obras, contratos, amigos, tudo virou ruído. Selene não gritava todos os dias. Ela fazia pior. Ela me diminuía com delicadeza. Um toque no braço antes de eu terminar uma frase. Um riso quando eu dizia que uma peça rara de violão valia mais que um notebook novo. Deixa que eu explico, diante de qualquer pessoa que usasse sapato social. Cassiano entrou como sócio em uma terça chuvosa. Eu lembro porque ele deixou marcas de barro no piso branco e Selene pediu desculpas a ele pelo tapete estar molhado, não a mim por ter passado a manhã limpando. Ele tinha camisa de linho, barba alinhada e aquela confiança de homem que sabe que a maioria das portas abre antes de ele bater. Prazer, mestre, ele disse, apertando minha mão. O Biratã. Nome forte. O seu também deve ser. Ele sorriu sem mostrar os dentes. Cassiano Vidal. Naquela noite, Selene falou dele durante o jantar inteiro. Cassiano entende o mercado. Cassiano conhece gente em Brasília. Cassiano tem visão. Cassiano destravou uma reunião. Cassiano disse que nossa marca precisa respirar luxo. Nossa? Perguntei. Ela nem percebeu. Da empresa Bira. A empresa que começou com meu carro vendido, ela largou o garfo. Você vai jogar isso na minha cara para sempre? Só quando você apagar. Que mania de se fazer de mártir. Eu olhei para o prato. Feijão frio. Carne seca com cebola. O ventilador girando devagar. Cassiano ainda não tinha encostado nela. Ainda não. Mas já tinha entrado na nossa casa como quem escolhe cômodo. A primeira mensagem eu vi por acaso. O celular dela vibrou em cima da bancada enquanto ela tomava banho. A tela acendeu. Não esquece o perfume de ontem. Me deixou louco. O nome salvo era C.V. Eu não desbloqueei. Não precisei. Algumas frases são chaves que abrem casas inteiras. Quando ela saiu do banheiro, enrolada na toalha, eu estava cortando limão na cozinha. Teu celular tocou. Quem era? Sevan. Ela piscou rápido. Cliente. Cliente elogia perfume? Ela se aproximou, pegou o telefone, bloqueou a tela. Você leu minhas mensagens. A tela acendeu. Isso é invasão. A toalha também está caindo. Ela apertou o tecido no peito. Você está estranho. Estou atento. Não combina com você. Foi ali que parei de tentar ser amado e comecei a observar. Não invadi celular. Não segui carro. Não armei escândalo. Eu sou restaurador. Meu trabalho é ouvir onde a madeira rachou antes de tocar mais forte. Na vida, a rachadura também fala. Selene passou a dormir com o celular virado para baixo. Cassiano passou a chegar com garrafas de vinho chileno e sair depois da meia-noite. As reuniões aconteciam no escritório da cobertura, porta fechada, risos abafados. Quando eu batia para oferecer café, ela abria só uma fresta. Agora não, Bira. Cassiano aparecia atrás dela, sentado na poltrona que meu pai tinha restaurado para mim, com os sapatos em cima do tapete. A gente está em imersão estratégica, ele dizia. Claro. Você entende, né? Entendo mais do que parece. Selene fechava a porta. Eu tinha 2 filhos, Inácio e Dandara. Inácio estudava engenharia em Campinas. Dandara fazia psicologia em Salvador. Eles eram adultos o bastante para perceber o tom da mãe e jovens, o bastante para fingir que não doía.
Eu pagava parte das despesas deles com trabalhos extras na oficina, restauração de bandolins raros, violas de colecionador, violões de 7 cordas que músicos antigos traziam embrulhados em pano como se fossem crianças doentes. Selene dizia em público que bancava tudo. Filho custa caro, ela falava, rindo com as amigas. Ainda bem que eu corro atrás. Eu ficava ao lado, segurando a bandeja. Um dia Dandara me puxou para a varanda. Pai, por que você deixa? Deixa o quê? Ela me olhou como quem já sabia que eu ia fingir. Ela falara assim, tua mãe fala demais, e você fala de menos. A frase ficou comigo, não como culpa, como diagnóstico. A reação começou pequena. Primeiro, eu parei de entregar meu dinheiro na conta conjunta sem conferir. Depois, abri uma conta só minha em uma cooperativa do interior, com atendimento simples e gerente que chamava todo mundo pelo primeiro nome. Não escondi dinheiro de família. Separei o que era meu, o que vinha da oficina, o que Selene nunca considerou digno enquanto gastava em jantar de networking. Em seguida, procurei Dona Yara, uma cliente antiga, advogada trabalhista aposentada que tocava rabeca em um grupo de forró. Ela recebeu meu violão rachado e meus documentos na mesma mesa. Você quer se divorciar ou quer sobreviver antes? Ela perguntou. Qual é a diferença? Divórcio é papel. Sobrevivência é estratégia. Dona Yara me ensinou o básico sem floreio. Não provocar, não ameaçar, não sumir sem cópia, não falar com raiva por mensagem, guardar comprovantes, separar bens, registrar datas, preservar provas lícitas, conversar com o contador e principalmente nunca avisar um manipulador de que você acordou. Quem avisa, perde o elemento surpresa, ela disse, afinando uma corda. Parece vingança, parece higiene. Foi por ela que conheci Nivaldo, contador magro, olhos fundos, camisa sempre passada. Ele analisou papéis da consultoria de Selene porque uma fornecedora, também cliente dele, desconfiava de notas cruzadas. O nome de Cassiano apareceu em empresas pequenas, abertas e fechadas como gavetas. Pagamentos por serviços genéricos, locação sem endereço, marketing sem entrega, hospedagens lançadas como reunião externa. Uma parte passava pela consultoria, outra ia para contas que Selene jurava não conhecer. Eu não posso te entregar nada ilegal, Nivaldo disse, nem quero, mas posso te dizer onde pedir. E posso testemunhar sobre o que chegou até mim por cliente meu. Por que faria isso? Ele tirou os óculos. Porque Cassiano quebrou a empresa da minha irmã com uma parceria igual. Ela teve vergonha de denunciar. Eu não tenho. A partir daí, eu trabalhei como trabalhava em um violino antigo. Sem pressa, sem força bruta, sem deixar marca onde não devia. Pedi certidões públicas. Consultei processos. Guardei e-mails que Selene encaminhava para mim por erro quando queria que eu imprimisse só uma coisinha. Fotografei documentos deixados abertos na mesa da sala, sempre com data visível, sempre dentro da minha casa, sempre sem invadir senha. Fiz cópias das notas que chegavam no correio porque a empresa ainda usava nosso endereço para algumas coisas. Dona Yara sorria pouco, mas quando sorria parecia que uma porta abria. Você tem mais do que imagina. Para destruir os dois, para se proteger. A destruição, se vier, eles assinaram antes. Enquanto isso, Selene ficava mais cruel. Não por perceber a armadilha, mas por achar que eu continuava no chão. Em uma sexta, ela chegou com Cassiano e mais 2 clientes. Eu estava na sala polindo um violão de Giorgio antigo. Bira, tira isso daí, ela disse sem olhar para mim. Parece feira. É madeira nobre. É bagunça. A gente vai gravar conteúdo. Cassiano olhou para o instrumento. Quanto vale um troço desses? Para quem sabe ouvir, muito. Então para mim não vale nada. Eu percebi. Selene me fuzilou com os olhos. Não começa. Eu nem afinei. Um dos clientes segurou o riso. Cassiano notou. A partir daí, ele passou a me odiar com foco. Antes eu era obstáculo invisível. Depois virei risco. Ele começou a me provocar quando Selene não estava. Você sabe que ela tem vergonha de você, né? Disse uma noite, enquanto eu lavava copos na cozinha após uma reunião. Eu continuei enxaguando. Vergonha passa. Processo fica. Ele encostou no balcão. Que processo, mestre? O que você imagina quando não dorme? O sorriso dele travou por um segundo. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que assina. Cassiano saiu da cozinha sem responder. Naquela noite, pela primeira vez, ouvi discussão no escritório. Selene dizendo, ele não sabe de nada. Cassiano dizendo,
Você subestima demais. Eu sentado na varanda, com o celular gravando apenas o som ambiente da minha própria casa, sem encostar na porta, sem buscar segredo. A frase veio limpa o suficiente. Se o Ubiratã ligar os pagamentos à minha empresa... Acabou, Cassiano disse. Selene respondeu baixo, mas eu ouvi. Ele não liga nem tomada direito. Eu parei a gravação. Não por dor, por economia. A frase já bastava. Você já teria explodido ali, ou teria esperado mais um pouco para fazer a pessoa cavar a própria queda? Esperei porque a queda precisava ser pública na medida exata. Não espetáculo vazio. Consequência. Selene tinha construído uma imagem pública em cima de controle. Cassiano vendia confiança. Eu queria que os dois se olhassem no espelho e vissem o rombo. O gatilho veio com o Festival Maré Alta, um evento grande no Recife Antigo, patrocinado por empresas de turismo, gastronomia e tecnologia. Selene coordenava tudo. Cassiano cuidava dos contratos. Haveria imprensa, investidores, prefeitura, influenciadores e transmissão ao vivo. Eu soube da data porque Selene mandou imprimir crachás na nossa impressora e esqueceu a planilha aberta. O lançamento seria na cobertura, uma festa menor para os financiadores. O mesmo lugar onde anos antes ela tinha comemorado o primeiro contrato comprado com meu carro vendido. Dona Yara não gostou quando contei minha ideia. Você quer confrontar em público? Quero entregar documentos em público. Linha fina. Eu fico do lado legal. Então, ouça. Você não acusa sem prova. Não chama de crime se não houver decisão. Não distribui intimidade. Nada de foto de traição para a plateia. Isso te rebaixa. Você entrega o que envolve dinheiro, contrato, empresa e seu divórcio. A parte sexual fica fora. E a dor? A dor você engole. A prova você mostra. Foi a melhor orientação que recebi. Eu não precisava provar que Selene tinha dormido com Cassiano. Precisava provar que ela não podia mais me chamar de inútil enquanto usava meu nome, meu endereço e parte do meu patrimônio como escudo. Dias antes da festa, preparei 3 movimentos. Primeiro, protocolei com Dona Yara o pedido de divórcio, com separação de bens e medidas para impedir que dívidas da consultoria caíssem sobre mim. Segundo, Nivaldo encaminhou denúncia formal aos órgãos competentes com documentos financeiros que vieram de fontes dele, não minhas. Terceiro, enviei por cartório uma notificação à consultoria retirando autorização para uso do meu endereço residencial e exigindo prestação de contas sobre qualquer obrigação assinada com meu nome. Tudo antes da festa, tudo com recibo. Na noite do lançamento, eu não planejava discursar, planejava sair. Só que Selene, como sempre, não resistiu a me transformar em degrau. Quando ela me ridicularizou diante dos convidados, quando Cassiano falou da mesa grande, quando a sala riu, eu entendi que o universo às vezes coloca microfone na mão de quem cavou o próprio buraco. Depois da minha frase, ninguém tocou na comida. A chuva engrossou. O mar lá embaixo era um borrão preto com luzes tremendo. Selene tentou pegar a pasta. Eu levantei um pouco a mão. Não encosta, isso é meu. Metade do problema também era. Cassiano olhou para os convidados. Pessoal, uma questão familiar. Vamos dar um minuto. Fica, eu disse para todos, sem levantar a voz. Quem ia colocar dinheiro no festival merece saber onde está pisando. Selene arregalou os olhos. Você não tem esse direito. Tenho o dever de não ser usado como laranja doméstico. Um homem de terno cinza, representante de uma rede de hotéis, pegou uma folha da mesa antes que Selene impedisse. Leu. O rosto mudou. Cassiano, que empresa é essa aqui? Cassiano enfiou as mãos nos bolsos. Prestadora operacional. Endereço residencial, temporário. O mesmo endereço do casal, Celina interveio. Isso é distorção. O Ubiratã está com ciúme. Está tentando me sabotar porque não aceita meu sucesso. Eu olhei para ela. Ela chorava sem lágrimas. Você nunca teve medo da minha fraqueza. Só do dia em que eu organizasse a sua bagunça. Cassiano se aproximou de mim, baixo o suficiente para parecer íntimo, alto o suficiente para ameaçar. Guarda essa pasta, velho. Você não sabe com quem está mexendo. Sei, sim. Sabe nada. Cassiano Vidal. Empresa aberta no nome do primo. Aluguel falso em Olinda. Nota repetida com descrição copiada. Viagem para Piedade lançada como prospecção em João Pessoa. Quer que eu continue ou prefere respirar? Ele ficou branco. Selene segurou o braço dele. Cassiano. Cala a boca, ele disparou. A sala ouviu. Pela primeira vez, Selene ouviu também. Não como amante,
como cúmplice descartável. Repete, ela disse, num fio de voz. Ele percebeu tarde. Não foi com você. Foi com quem, então? Eu fechei a pasta. Agora vocês podem conversar sem mim. Caminhei até o aparador. A aliança estava ali, redonda, inútil. Selene veio atrás. Bira, espera. Ubiratã. Pelo amor de Deus. Não sai. Cassiano riu, nervoso. Deixa ele ir. Ele vai voltar amanhã. Esse tipo sempre volta. Não sabe viver sem ser necessário. Parei na porta. Você confundiu paciência com coleira. Saí. O elevador desceu devagar demais. Cada andar parecia arrancar uma camada da minha pele. No térreo, o porteiro Josué olhou para minha sacola. Vai viajar, seu Ubiratã. Vou voltar para mim. Ele não entendeu, mas assentiu como se entendesse. Eu peguei um carro por aplicativo até a rodoviária. Não usei o carro da família porque deixei a chave. Não usei cartão conjunto porque já estava tudo separado. Comprei passagem para Petrolina. De lá seguiria para uma cidade menor às margens do São Francisco, onde um antigo cliente, seu Aderbal, mantinha uma oficina de barcos de madeira e precisava de alguém que soubesse restaurar peças antigas. Eu não ia desaparecer. Ia sair do alcance da versão de mim que Selene sabia humilhar. No ônibus, a madrugada tinha cheiro de diesel e pão doce. Sentei perto da janela. O Recife ficou para trás em manchas de luz. Meu celular antigo vibrou sem parar. Selene. Selene. Cassiano. Selene. Número desconhecido. Selene. Eu desliguei. Não joguei fora. Não precisava teatralizar liberdade. Bastava não atender. Em Petrolina, o calor veio como uma parede. Peguei uma lotação até Santa Maria da Boa Vista. A oficina de seu Aderbal ficava perto do rio, com telhas antigas, redes penduradas e cascos de barco apoiados em cavaletes. O cheiro de madeira molhada não era igual ao da minha oficina, mas conversava com ele. Seu Aderbal tinha sobrancelhas grossas e mãos enormes. Você é o homem dos violões? Era. Aqui a música é outra. Barco desafina também. Então eu aprendo. Ele me entregou uma plena. Mostra a mão. Mostrei. Calo de verdade. Bom, homem que mexe com coisa fina costuma achar que madeira bruta obedece. Madeira bruta negocia. Gente também. Gente mente. Madeira só reclama. Gostei dele na hora. Aluguei um quarto simples atrás da oficina. Cama estreita, ventilador barulhento, parede descascada, uma janela para o rio. Na primeira noite, comi macaxeira cozida e peixe frito em um prato de alumínio. Sentei na escada. O São Francisco passava escuro e largo, sem perguntar nada. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém esperava que eu diminuísse para caber. No dia seguinte, religuei o celular. Havia áudios de Selene, mensagens de Cassiano, ligações da mãe dela, de conhecidos, até de uma jornalista local. Não ouvi tudo. Parei no primeiro áudio de Selene. Você está acabando comigo, Ubiratã. Depois de tudo que construí, você quer me destruir porque é pequeno, porque nunca suportou meu brilho. Volta agora e a gente resolve como adultos. Se não voltar, eu vou contar para todo mundo que você me roubou, me ameaçou, surtou na frente de convidados. Você vai se arrepender. Apaguei o áudio depois de enviar para Dona Yara. A resposta veio minutos depois. Não responda. Tudo por escrito. Tudo comigo. Inácio ligou no fim da tarde. Pai? A voz dele tinha medo e raiva misturados. Oi, meu filho. Que confusão é essa? Mãe está dizendo que você fugiu com dinheiro e tentou destruir a empresa. Eu apoiei as costas na parede da oficina. Eu saí de casa. Não fugi. E não levei dinheiro dela. Ela chorou no telefone. Eu acredito. Isso é sério. Ei, você vai me explicar ou vai falar como sempre? Pela metade, a frase bateu. Dandara tinha razão. Eu falava de menos. Tua mãe e Cassiano misturaram coisas da empresa com coisas pessoais. Meu nome e meu endereço estavam no meio. Eu me protegi. E o resto é dor de adulto. Não quero jogar em cima de vocês. Pai, eu já sou adulto. Então escuta como adulto. Eu não quero que você odeie sua mãe. Quero que você olhe para os fatos quando eles aparecerem. Silêncio. Ela traiu você? Fechei os olhos. Essa pergunta você deveria fazer a ela. Isso já responde. Não deixe a resposta virar veneno em você. Ele respirou forte. Onde você está? Perto do rio. Que rio? Um que não grita. Ele quase riu, mas a voz falhou. Você está bem? Melhor do que ontem. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Dandara ligou depois. Não perguntou onde eu estava. Perguntou se eu tinha comido. Chorei depois de desligar, mas rápido.
Choro longo era luxo que eu não queria dar àquela história. Nos dias seguintes, o mundo de Selene começou a rachar. O hotel suspendeu participação no festival por inconsistências contratuais. Uma empresa de tecnologia pediu auditoria. Um fornecedor bloqueou entrega. Cassiano tentou culpar um assistente. O assistente mostrou e-mails. Selene tentou culpar o contador. O contador mostrou protocolos. Alguém vazou a informação de que havia investigação sobre notas frias. Eu não vazei nada. Não precisei. Quando uma casa é feita de papel, qualquer vento parece vingança. Selene me ligou de outro número numa quarta-feira. Você venceu? É isso que queria ouvir? Eu estava lixando a lateral de um barco, suor descendo pelas costas. Eu queria dormir sem você me chamando de peso. Você destruiu meu festival. Não. Eu acendi a luz. Cassiano sumiu. Que surpresa. Ela engoliu o choro. Ele disse que eu assinei tudo. Que a responsabilidade é minha. Você assinou? O Biratã. Assinou? Assinei algumas coisas que ele preparava. Então agora você vai aprender a ler o que desprezava. Você está gostando disso. Olhei para minhas mãos cobertas de pó de madeira. Menos do que você merece. Mais do que eu deveria. Ela desligou. Seu Aderbal, que fingia não ouvir, cuspiu de lado. Mulher? Ex. Ainda dói. Ainda lateja. Dor que lateja é porque não morreu. Cuidado para não alimentar. Voltei ao trabalho. O processo de divórcio andou sem poesia. Selene tentou alegar abandono, instabilidade emocional, manipulação financeira. Dona Yara respondeu com datas, recibos, notificação, extratos, mensagens. Juiz não gosta de novela quando tem documento. Em audiência virtual, Selene apareceu com blusa branca, cabelo preso, expressão cansada. Eu estava na sala simples da defensoria, onde Dona Yara conseguira uma conexão boa, camisa limpa, mãos apoiadas na mesa. Senhor Ubiratã, perguntou a mediadora, existe possibilidade de reconciliação? Selene olhou para mim pela tela. Por um segundo, vi a mulher com quem dancei forró em Olinda quando éramos jovens, antes de tudo virar vitrine. Depois Cassiano talvez tenha me ensinado a olhar sem inventar. Não respondi. Selene fechou os olhos. Nem terapia? A mediadora perguntou. Terapia é para gente que quer se encontrar. Eu já me encontrei saindo. Selene mordeu o lábio. Ele está fazendo isso para me punir. Não, eu disse. Punição exige plateia. Eu quero distância. Você me expôs. Você me usou. Oi, errai. E eu parei de pagar por isso. A mediadora pediu calma. Dona Yara apertou o joelho debaixo da mesa, como quem diz. Chega. Eu calei. Estava aprendendo que mic drop bom não precisa de eco. Cassiano tentou aparecer de novo 2 semanas depois. Não pessoalmente. Covarde raramente gasta combustível. Mandou uma mensagem para meu número novo, provavelmente conseguido com alguém do mercado. Você acha que acabou? Tenho amigos. Posso transformar sua vidinha de marceneiro em inferno. Mostrai a Zoi Adabal. Responde nada, ele disse. Oisai. Mas dá vontade. Dá. Então escreve numa tábua e lixa até sumir. Fiz isso. Escrevi inferno num pedaço de cedro e lixei até virar pó. Funcionou melhor que terapia naquele dia. Dona Yara anexou a ameaça ao processo. Nivaldo anexou outras provas na investigação. Cassiano foi chamado a prestar esclarecimentos. A empresa dele perdeu contratos. O nome de Selene saiu de matérias de empreendedorismo e entrou em conversas sussurradas. Ela descobriu como é ser reduzida a uma frase dita por outros. Não senti pena imediatamente. Seria mentira dizer que senti. Houve dias em que eu acordava antes do sol, ia até o rio e imaginava Selene abrindo e-mails ruins, Cassiano sem dormir, investidores cobrando explicação, e eu sentia uma alegria escura, pequena, venenosa. Não me orgulho. Também não finjo santidade. Quem passa anos engolindo humilhação não cospe flores quando finalmente abre a boca. Mas a alegria não alimentava por muito tempo. O trabalho alimentava. A oficina alimentava. Seu Aderbal me ensinava a curvar madeira no vapor, a ouvir o estalo certo, a não forçar fibra contra a própria natureza. Eu comecei a restaurar rabecas de pescadores, bancos de barco, peças antigas de igrejas pequenas. Meu nome correu pela região. Procura o Biratã, o homem que faz madeira lembrar. Foi seu Aderbal quem inventou isso. Eu achei exagero. Os clientes gostaram. Com o tempo eu abri uma bancada só minha dentro da oficina. Depois uma placa pequena. Azevedo Restauro e Cordas.
Nada luxuoso. Letras pintadas à mão por um rapaz da cidade. Quando vi meu sobrenome ali, sem Selene usando, sem Cassiano rindo, sem ninguém traduzindo minha vida como fracasso, senti um orgulho quieto. Dandara apareceu primeiro. Chegou de ônibus, mochila no ombro, cabelo preso em lenço amarelo. Eu estava ajustando o braço de uma viola quando ouvi. Então é aqui que o senhor virou lenda ribeirinha? Virei rápido demais e quase derrubei a ferramenta. Dandara. Ela me abraçou forte. Cheirava a estrada e sabonete barato. Você está magro. Você está mandona. Herdei de alguém. Da sua mãe. De você também. Só que você manda abaixo. Mostrei a oficina, o quarto, o rio, a venda onde eu comprava café. Ela ouviu tudo com olhos atentos. À noite, sentamos na beira d'água com garrafas de refrigerante e pastel de carne. Mãe está mal, ela disse. Pela investigação, pela vergonha, pela raiva, pelo Cassiano ter jogado tudo nela. Por você não atender. Eu atendo vocês. Oizai. Ela pediu para você vir? Pediu. Eu não vim por ela. Então por quê? Ela olhou para o rio. Porque eu precisava ver se você era cruel ou só tinha cansado. É? Cansou. Respirei fundo. Às vezes sou cruel por dentro. Ainda bem que por fora você lixa madeira. Rimos. Depois ela ficou séria. Pai, eu vi mensagens antigas da mãe com Cassiano. Vi também as coisas que ela dizia de você para as amigas. Desculpa, você não escreveu nada, mas eu ouvi muita coisa calada. Filha, criança sobrevive como pode. Mesmo quando vira adulta, ela encostou a cabeça no meu ombro. Você vai voltar algum dia? Para visitar vocês, sim. Para aquela vida, nunca. Bom. Se você voltasse, eu perderia respeito por você. Aquilo me atravessou de um jeito estranho. Passei anos achando que permanecer era o que mantinha a família inteira. Descobri que sair às vezes ensina filhos a não aceitarem migalha. Inácio veio no mês seguinte, de carro com 2 amigos. Chegou tentando parecer tranquilo, mas me abraçou como menino. Você podia ter me contado antes, ele disse. Podia. Por que não contou? Porque achei que proteger vocês era esconder a sujeira. Não protegeu. Só deixou a gente sentir o cheiro sem saber de onde vinha. Aceitei. Era verdade. Passamos o fim de semana trabalhando em um barco pequeno. Inácio tinha mão boa para a ferramenta. Em uma pausa, ele perguntou, você ainda ama a mãe? Amo a história que tentei ter com ela. A pessoa, não sei. Isso é triste, é limpo. Ela diz que você virou frio. Eu virei fechado para ela. Não é a mesma coisa. Ele assentiu. Cassiano procurou ela de novo. Meu corpo endureceu. Para quê? Para pedir que ela assumisse parte maior. Disse que se ela não ajudasse, ele vazaria coisas pessoais. Coisas dela ou minhas? Dela. Fechei a mão. Ela tem advogado, tem um ruim. Fala para ela procurar Dona Yara. Inácio me olhou surpreso. Você ajudaria? Contra Cassiano, sim. Voltar para ela, não. Por quê? Porque justiça não é casamento. Ele sorriu de canto. Essa foi boa. Cassiano cometeu o erro final por arrogância. Mandou um e-mail para Selene, ameaçando expor mensagens íntimas se ela não assinasse uma declaração colocando nela decisões financeiras que eram dele. Selene, acuada, encaminhou para Inácio pedindo opinião. Inácio encaminhou para mim. Eu encaminhei para Dona Yara, que encaminhou para a advogada criminalista certa. Em poucas horas, Cassiano ganhou uma notificação elegante o suficiente para assustar qualquer covarde. Preservação de provas, ameaça, possível extorsão, responsabilização civil e criminal. Ele recuou. Depois tentou dizer que era mal entendido. Depois sumiu de novo. Selene me mandou uma mensagem curta. Obrigada. Eu demorei para responder. Não por jogo, por cuidado. Não fiz por nós. Fiz contra ele. Ela respondeu quase na hora. Oizai. Durante meses, falamos apenas por advogados e pelos filhos. A investigação seguiu. Selene aceitou um acordo em parte administrativa, pagou multas, perdeu contratos, fechou a consultoria grande e ficou com uma versão pequena, quase artesanal, organizando eventos de bairro, casamentos modestos, feiras culturais. Cassiano enfrentou problemas maiores. Não acompanhei tudo. Dava vontade, claro. Mas Dona Yara me proibiu de transformar processo em novela. Quem olha demais para incêndio cheira a fumaça, ela dizia. O divórcio saiu em uma manhã de céu branco. Dona Yara me ligou enquanto eu ajustava o verniz de uma rabeca. Acabou. Eu sentei no banco. Oficialmente, e eu deveria sentir o quê? Fome, talvez.
Vai almoçar. A senhora é terrível. Sou eficiente. Desliguei e fiquei olhando para minhas mãos. Não tremiam. Não vibravam de alegria. Só estavam ali minhas, inteiras. Fui até a venda de Dona Selma e pedi peixe, arroz, feijão verde e suco de acerola. Comi devagar. Quando terminei, percebi que não tinha pensado em Selene durante a refeição. Esse foi meu primeiro luxo verdadeiro. Quase um ano depois da noite da cobertura, recebi uma ligação de um número de Recife. Atendi porque estava esperando o retorno de um fornecedor. O Biratã? A voz era de Selene, mais baixa, sem verniz. Sim, posso falar 2 minutos? Pode falar. Ela respirou. Vendi a cobertura. Certo. Vou morar em Olinda. Uma casa pequena. Espero que seja boa. E simple. Simples não morde. Ela soltou um riso quebrado. Eu mereci muita coisa. Não tudo, talvez, mas muita coisa. Fiquei calado. Cassiano está respondendo a processo. Alguns clientes voltaram para mim depois que entenderam que ele desviava mais do que eu sabia. Outros nunca vão voltar. Minha mãe mal fala comigo. Seus filhos me olham diferente. Eles olham melhor. Talvez. Ouvi passos do lado dela. Uma rua, talvez. Cachorro latindo. Eu queria pedir desculpa sem pedir nada junto. Então peça. Ela chorou antes de falar. Desculpa por fazer você virar móvel dentro da nossa casa. Desculpa por rir do seu trabalho. Desculpa por deixar Cassiano te humilhar, porque isso me fazia parecer maior. Desculpa por ter usado sua paciência como se fosse obrigação. Eu não estou pedindo para voltar. Eu só queria que você soubesse que agora eu enxergo. Eu encostei a testa no batente da oficina. Tarde. Oi, Zay. Mas eu ouvi. Ela respirou como se tivesse recebido mais do que esperava. Você está feliz? Olhei para seu Aderbal discutindo com um cliente sobre o formato de um leme. Olhei para a rabeca secando. Olhei para o rio. Estou vivo. Melhor que feliz? Mais honesto. Então fica assim. Você merecia isso antes de mim. Eu merecia durante você também. Silêncio. Merecia, ela disse. Desligamos sem briga. Foi estranho. Parecia que alguém tinha baixado o volume de uma música ruim que tocou por décadas. A vida não virou conto bonito. Ainda havia dias difíceis. Cliente que não pagava. Enchente ameaçando a oficina. Saudade dos filhos. Dor no ombro. Medo de envelhecer sozinho. Mas nada disso me diminuía. Problema real é diferente de humilhação repetida. Um barco rachado não te chama de inútil. Um boleto não beija teu inimigo na tua sala. Uma noite solitária não manipula teus filhos. Com o tempo, a oficina cresceu. Seu Aderbal adoeceu do joelho e passou a trabalhar menos. Eu assumi mais encomendas. Contratei um rapaz chamado Macário, calado, rápido, com talento para entalhe. Ensinei a ele o que sabia. Não como chefe que pisa, como alguém que lembra o gosto do chão. Errou aqui, eu disse uma tarde, apontando para a curva torta. Ele baixou a cabeça. Desculpa, seu Ubiratã. Desculpa, não alinha a madeira. Olha de novo. Eila olhou. A fibra puxou. Isso. Não briga com a fibra. Convence. Igual gente? Gente que precisa ser convencida demais. Talvez não mereça ficar perto. Ele riu. Eu também. Inácio se formou e veio comemorar comigo antes da cerimônia oficial. Dandara trouxe um namorado tímido que me chamou de senhor até eu ameaçar colocar ele para lixar banco sob sol. Meus filhos não escolheram lado. Escolheram verdade aos poucos, com a maturidade que eu deveria ter dado antes. Selene foi à formatura. Eu também. Ficamos em lados diferentes do auditório. Quando Inácio recebeu o diploma, nossos olhos se encontraram por cima das cabeças. Ela chorou. Eu bati palma. Depois, no estacionamento, ela se aproximou. Ele parece com você, ela disse. Teimoso, inteiro. Então tomara. Ela sorriu sem tentar me puxar para uma conversa longa. Obrigada por ter vindo. Eu vim por ele. Oizai. Fica bem, Selene. Você também, Ubiratã. Foi a primeira vez em anos que meu nome saiu da boca dela sem posse. Soou quase bonito. Não doeu. Meses depois, recebi uma proposta para restaurar o interior de uma antiga embarcação turística em Piranhas, Alagoas. O trabalho era grande, pagava bem, exigia equipe. Seu Aderbal bateu na minha mesa. Você vai. A oficina daqui? Macário segura. Eu olho. Você tem que parar de pedir licença para crescer. Crescer foi o verbo que me ferrou. Não. Crescer pisando nos outros foi o verbo dela. O seu é outro. Aceitei. Pela primeira vez, viajei não para fugir, mas para expandir. Passei semanas entre madeira,
rio, sol e conversas com gente simples que pagava no prazo e reclamava olhando no olho. Em uma noite, sentado no cais, recebi uma mensagem de Selene. Assisti a uma entrevista sobre restauro no São Francisco. Era você? Você falou bem. Eu tinha dado uma entrevista curta para uma TV regional, explicando o trabalho na embarcação. Quase recusei, mas Macário disse que divulgação traz cliente. Respondi. Eraiu. Ela escreveu. Você sempre falou bem. Eu é que não deixava terminar. Olhei muito tempo para a frase. Depois guardei o celular sem responder. Não era crueldade, era limite. Algumas portas não precisam bater, só precisam permanecer fechadas. O golpe mais inesperado veio de Cassiano, claro. Homem como ele confunde silêncio com oportunidade. Um perfil anônimo começou a comentar nas páginas da oficina. Esse artesão abandonou a esposa e roubou empresa. Cuidado com o Biratã Azevedo. Tem processo nas costas. Macário ficou furioso. Seu Aderbal queria descobrir o endereço e resolver a moda antiga, o que na boca dele podia significar desde conversa até remo na cabeça. Eu chamei Dona Yara. Não responde, ela disse. Antes mesmo de eu terminar. Eu já sei, mas quer responder. Quero. Então vai fazer melhor. Ata notarial dos comentários. Identificação possível. Notificação extrajudicial para a plataforma. Pedido de retratação se descobrirmos origem. E uma publicação sua, sem citar nome, mostrando documentos do encerramento do divórcio e certidões negativas do que for seu. Transparência mata fofoca melhor que grito. Fizemos. 2 dias depois, o perfil apagou tudo. Uma semana depois, o advogado de Cassiano respondeu negando envolvimento em linguagem tão defensiva que parecia confissão usando gravata. Não processei imediatamente. Deixei a espada pendurada. Publiquei uma nota simples na página da oficina. Minha vida pessoal foi encerrada legalmente. Minha empresa não responde por dívidas de terceiros. Meu trabalho está aberto para quem quiser ver. Junto, fotos do restauro, clientes reais, recibos, certificados. A comunidade reagiu como comunidade reage quando conhece a mão de alguém. Protegeu. Dona Selma comentou. Aqui ele paga até café adiantado. Um pescador escreveu. Fez meu barco voltar a andar. Um músico. Salvou a rabeca do meu avô. Macário. Melhor mestre que já tive. Até Dandara comentou. Meu pai não é perfeito. É honesto. Isso basta. Li aquilo no quarto. Sozinho. Chorei de novo. Rápido, mas chorei. A retratação de Cassiano veio meses depois, por acordo em outro processo. Fria, formal, covarde. Reconheço a improcedência de afirmações. Não me importava o texto, importava o recibo. Selene também recebeu uma retratação dele em relação às ameaças. Ela me mandou só um print e uma frase. Acabou. E eu respondi. Para ele, talvez. Para você, começa agora. Ela respondeu. Estou tentando. A vida dela ficou menor, mas não miserável. Soube por Dandara que Selene fazia eventos honestos, cobrava menos, trabalhava mais, andava de sandália em vez de salto quando precisava carregar caixa. Uma parte minha quis dizer, bem-vinda ao mundo. Outra parte ficou quieta. Nem toda mudança precisa do nosso aplauso. Na festa simples de aniversário de Dandara, em Salvador, Selene e eu ficamos na mesma varanda pela primeira vez sem advogados, sem filhos entre nós, sem Cassiano como fantasma imediato. Ela usava vestido azul claro, sem joia grande. Eu usava camisa de linho que Dandara me obrigou a comprar. Você está bonito, Selene disse. Você está calma. Tive que vender a ansiedade junto com a cobertura. Quase sorri. Ela olhou para a sala, onde Dandara ria com amigos. Eu estraguei muita coisa. Estragou. Você não suaviza. Passei anos sendo suavizado. Ela aceitou. Justo. Ficamos em silêncio. Depois ela disse, obrigada por não ter usado as fotos. Eu sabia quais. As fotos do flat, as entradas, os horários. Eu nunca tinha mostrado para ninguém além de Dona Yara. E mesmo assim só para contexto. Não processo. Aquilo era dor privada. O dinheiro era sujeira pública. Você poderia ter me destruído mais. Eu queria. Ela olhou para mim. E por que não fez? Pensei antes de responder. Porque eu não queria que Cassiano decidisse o tipo de homem que eu seria depois dele. Selene abaixou os olhos. Chorou sem som. Eu não consolei. Não era crueldade. Era a fronteira final. Anos de humilhação não acabam com um pedido de desculpas, nem com processo,
nem com mudança de cidade. Acabam em camadas. Um dia você para de ensaiar respostas no banho. Outro dia você ouve o nome da pessoa e não aperta o maxilar. Outro dia encontra uma foto antiga e não sente vontade de provar nada. Nesse dia, eu ainda não estava completamente livre, mas já tinha parado de pedir autorização à ferida. Quando voltei para Santa Maria, seu Aderbal me esperava na oficina com cara de poucos amigos. Cliente grande ligou. Problema? Dinheiro demais. Isso é problema? Para quem tem cabeça pequena é. Para você, talvez seja futuro. Era uma rede de hotéis ribeirinhos querendo restaurar mobiliário antigo e construir peças com madeira certificada. Trabalho para meses. Equipe maior. Contratos limpos. Eu chamei Nivaldo para revisar números. Chamei Dona Yara para revisar cláusulas. Não por medo, por aprendizado. Quem sobrevive a uma Selene e a um Cassiano nunca mais assina nada só porque a mesa é bonita. A oficina virou empresa de verdade, mas não perdeu o cheiro de madeira. Macário treinou 2 aprendizes. Seu Aderbal ficava sentado dando ordens e fingindo que não gostava de ser chamado de consultor. Eu comprei uma casa pequena perto do rio, com varanda e espaço para guardar instrumentos. Na parede da sala, pendurei a primeira plaina que usei ali. Ao lado, um violão restaurado que ninguém tocava sem lavar as mãos. Inácio me visitou com a esposa grávida. Dandara apareceu com livros e fome. Selene mandou um presente para o bebê. Uma manta feita por uma artesã de Olinda. Sem bilhete dramático. Só, com carinho. Inácio perguntou se eu achava estranho. Acho adulto, respondi. Você perdoou ela? A pergunta veio durante um café da tarde. Vento entrando pela varanda. Minha nora cochilando na rede. Perdoei o suficiente para não carregar ela no meu peito. O resto fica onde aconteceu. Dandara, que tinha chegado sem avisar como sempre, ouviu da porta. Isso foi bonito. Meio seco, mas bonito. Família não respeita nem frase pronta. Ela me beijou a cabeça. Ainda bem. No nascimento do meu neto, todos estivemos no mesmo hospital. Eu, Selene, Dandara, a família da minha nora. Selene chorou ao ver o bebê. Eu também. Quando ela me passou o menino no colo, nossos dedos se tocaram por acidente. Não houve choque. Não houve memória invadindo. Só 2 pessoas que tinham falhado, sobrevivido, e agora dividiam o começo de alguém que não precisava pagar nossa conta. Ele tem sua testa, Selene disse. Coitado. Ela riu. Um riso limpo. Talvez o primeiro que ouvi dela em anos. Mais tarde, no corredor, ela me chamou. Ubiratã. Sim, eu estou vendendo o último carro caro. Vou quitar o que falta do acordo. Bom, não estou te contando para receber parabéns. Então por quê? Porque durante muito tempo eu só anunciava vitória. Estou tentando aprender a comunicar responsabilidade. Assente. Boa frase. Aprendi com terapia. Terapia finalmente ganhou de consultoria. Ela sorriu. Demorou. Não viramos amigos. Essa palavra seria confortável demais para o que aconteceu. Viramos 2 margens do mesmo rio familiar. Às vezes visíveis, às vezes distantes, sem tentar ocupar o lugar da outra. Cassiano soube depois. Mudou de estado, ainda respondendo a cobranças, ainda vendendo confiança a quem não pesquisava. Desejei justiça, não tragédia. Trágico já tinha sido dividir mesa com ele. Em uma tarde de domingo, sentei na varanda da minha casa com meu neto dormindo no carrinho, Dandara lendo no sofá, Inácio mexendo em uma peça de madeira sem permissão e pensei na noite em que deixei as chaves no prato de barro. Se eu tivesse gritado, talvez parecesse mais forte. Se eu tivesse exposto as fotos, talvez a internet me aplaudisse por alguns dias. Se eu tivesse voltado quando Selene chorou, talvez muita gente dissesse que eu era nobre. Mas eu não queria aplauso, nem vingança perfeita, nem santidade. Eu queria uma vida onde meu nome não fosse piada. Selene me ligou naquela noite. Atendi na varanda. Estou organizando um evento pequeno para mulheres que recomeçaram depois de falência, doença, divórcio, essas coisas. Dandara vai falar de saúde emocional. Eu queria saber se posso citar uma frase sua, sem seu nome. Qual frase? Você confundiu paciência com coleira. Fiquei olhando o rio escurecer. Pode. Obrigada. Selene. Oi. Não transforma isso em marca. Ela ficou quieta. Depois riu baixo. Justo. Eu mereci essa. Mereceu. Vou usar uma vez só. Melhor. Desliguei sorrindo. Não por ela. Por mim. Eu conseguia colocar limites sem tremer. Na manhã seguinte, Macário chegou atrasado e encontrou a oficina aberta. Café pronto.
madeira separada. O senhor dorme aqui? Quase. Teve notícia ruim? Não. Notícia boa também acorda cedo. Ele pegou o avental. O senhor fala umas coisas de velho misterioso, e você atrasa como jovem previsível. Touché. Não usa francês na minha oficina antes das 8. O dia correu cheio. Cliente reclamando. Aprendiz errando medida. Seu Aderbal dizendo que no tempo dele ninguém precisava de planilha. Nivaldo pedindo planilha. Dona Selma mandando bolo porque homem divorciado esquece de comer doce. Vida inteira. Barulhenta. Minha. À noite, abri a gaveta onde guardava documentos antigos. Lá estava uma cópia da primeira notificação, a sentença do divórcio, a retratação de Cassiano, uma foto dos meus filhos pequenos e a aliança que eu tinha retirado do prato de barro antes de sair definitivamente da cobertura. Sim, eu voltei para buscar alguns itens com acompanhamento legal, semanas depois. A aliança estava lá, guardada por Selene em um envelope. Não sei porquê. Talvez culpa, talvez teatro. Peguei porque era minha também, não para usar, para lembrar. Segurei o anel na palma. Era leve demais para o peso que carregou. Pensei em jogar no rio. Parecia cinematográfico, mas cinema demais tinha me metido em muita mentira. Em vez disso, coloquei a aliança dentro de uma pequena caixa de madeira que eu mesmo fiz, sem verniz, sem brilho. Escrevi na tampa por dentro onde ninguém veria. Não volte a desaparecer dentro de casa. Fechei a caixa. Muita gente acha que minha vingança foi a pasta azul, a queda de Cassiano, a vergonha pública de Selene, os contratos perdidos, a retratação. Não foi. Aquilo foi só limpeza pesada. Minha vingança foi acordar sem medo do tom de voz de alguém. Foi cobrar preço justo pelo meu trabalho. Foi ver meus filhos entrarem na minha casa sem pisar em ovos. Foi dizer não e continuar respirando. Foi ajudar Selene contra Cassiano sem voltar para a coleira. Foi deixar que ela melhorasse sem transformar a melhora dela em dívida minha. Hoje, quando alguém me pergunta se me arrependo daquela noite, eu lembro da taça erguida, da risada dos convidados, de Cassiano dizendo que eu não pertencia à mesa grande. Talvez ele tivesse razão. Eu não pertencia à mesa deles. A mesa deles era estreita demais para qualquer pessoa inteira. Eu construí outra, de madeira boa, com marcas, emendas, cantos irregulares e espaço para quem sabe chegar sem pisar nos outros. E se você estivesse no meu lugar, teria exposto tudo naquela sala, ou teria ido embora em silêncio. Eu fui cruel demais ao destruir a imagem que Selene vendia, ou apenas parei de proteger quem passou anos me apagando.